Voltamos. Pô, eu tava num raciocínio tão bom, velho. Esqueci o raciocínio que eu tava. Gente, caiu a internet aqui. Voltou. Então, pra gente ver o extraordinário, a gente precisa bancar com as nossas decisões. Vocês que estão assistindo aí, vocês lembram o que eu tava falando? Eu não lembro, não. Enquanto vocês lembram aí, ó, vocês estão assistindo. Se vocês lembrarem o que eu tava falando antes, vocês vão comentar aqui. Enquanto isso, eu vou falando outra coisa aqui. Então, a decisão que a gente toma, a gente tem que bancar ela. Cada decisão que a gente toma na nossa vida é um passo que a gente se aproxima do nosso destino. Cada decisão nos aproxima do destino que a gente tem. Mas também, cada decisão nos afasta do destino que a gente tem. Vocês pegaram isso? Cada decisão que a gente toma na nossa vida nos aproxima ou nos distancia do nosso propósito. O que vai determinar quais são as decisões corretas vão ser a análise que você faz se está de acordo com o seu propósito. Por exemplo, se o seu propósito hoje é ajudar as pessoas, porque o propósito ele tem a ver com pessoas, tá? Então, se o seu propósito hoje ele é ajudar as pessoas a aprender mais, se você tomar uma decisão de todo final de semana você beber, você acha que vai te auxiliar no seu propósito? Não. Então, uma das coisas para te dar direcionamento é o seguinte: para viver uma vida extraordinária, João, o que eu preciso? Descobrir e ativar sua identidade, quem você realmente é. Descobrir seu propósito. Gente, isso aqui vem com o tempo. O propósito ele vem com o tempo. Pra gente descobrir o propósito não é algo assim, porque tanto se fala de propósito hoje, só que, cara, propósito é direcionamento. Sem um propósito, sem um objetivo, claro, a gente não consegue dar sequência à nossa vida. Então, um propósito, ele vem quando a gente descobre a nossa identidade. Porque o propósito, ele é ligado com as pessoas e ele é ligado com aquilo que a gente mais sofreu. Aquilo que você mais sofreu na sua vida vai ser o seu propósito para curar pessoas que sofrem com isso. Se alguém chega para mim e pergunta sobre toque, ansiedade, pânico e tudo mais, eu consigo ajudar essa pessoa. Se alguém chega para mim com bebida, com droga, com prostituição, eu consigo ajudar essa pessoa. Porque eu vivi isso, foi uma das dores minha. E como eu consegui me curar, isso me tornou parte do meu propósito. Existem 3 tipos de propósito. O primeiro propósito é o propósito principal, aquele que Deus determinou para nós, que está na Bíblia. O segundo propósito é o propósito que a gente tem pessoal, nosso propósito pessoal. Ele é alcançado através da sua paixão, do que o mundo precisa. Enfim, tem uma ferramenta de descoberta de propósito, por incrível que pareça. Tem uma ferramenta para auxiliar nisso. O nome é Ikigai, se vocês quiserem pesquisar. Ikigai é uma ferramenta japonesa para descoberta de propósito. É meio que uma junção do que o mundo precisa, do que você é capaz, a sua paixão, o que você ama fazer. É uma mistura de tudo e tá o seu propósito no meio disso tudo. Então, gente, às vezes você tá sem direcionamento, você tá deixando a vida te levar porque você ainda não ativou sua identidade. João, mas como que ativa a identidade? Se você quer um meio rápido, é Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 revela a nossa real identidade. Só que o que acontece? A nossa real identidade, ela tá aqui dentro da gente, desde quando a gente nasceu. Só que o que acontece? Quando a gente nasceu, a gente foi sendo bombardeado de informações e de lixos que foi indo, deixando essa identidade afundada. E o que acontece? Esses lixos, eles são os bloqueios, eles são as crenças, eles são tudo aquilo que impede você de ser quem você realmente é. Você pode ativar sua identidade e mesmo assim não ter resolvido algumas situações na sua vida e você de vez em quando ter uma queda dessa identidade. Isso acontece. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que sempre estar limpando nosso coração, sempre estar limpando, achando novos bloqueios para a gente ressignificar todos
reprogramar a mente e seguir em frente. A nossa identidade, ela realmente é descoberta quando a gente entende quem realmente a gente é lá no fundo. Ou seja, a nossa autoconfiança, ela vai lá no topo. Que quando a gente sabe quem nós somos, a gente não liga mais para a opinião dos outros, a gente não liga mais para o que as pessoas vão dizer da gente, a gente não liga mais para isso. A gente aprende a gostar, a amar as pessoas como elas são e não pelo que elas fazem. E isso é quando a gente atinge a verdadeira identidade. Quando a gente atinge a verdadeira identidade é quando nós olhamos para uma pessoa e enxergamos a essência dela, e se ela estiver passando por algo, a gente vai se dispor a ajudar essa pessoa. Porque quando a gente sabe quem nós somos, a gente tem a compaixão pelo outro. Que foi o que Jesus mandou a gente fazer, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Só que eu pergunto, como que a gente vai amar o próximo sendo que a gente não se ama, porque a gente não se conhece? Se a gente não se conhecer, a gente não tem autoconhecimento sobre nós, sobre quem nós somos, sobre nossas crenças, sobre nossas habilidades, sobre tudo nosso. Se a gente não se conhece, como que a gente vai ajudar o próximo? Se a gente não se ajuda, como que a gente vai se ajudar os outros? Então, antes de nós ajudarmos os outros, nós precisamos nos conhecer e ajudar a gente mesmo, né? Senão, como é que a gente vai ajudar o outro? Então, o que Jesus diz pra gente, amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que se amar primeiro. Porque uma pessoa que não se ama, ela não vai conseguir amar o próximo se ela nem se ama. Muitas pessoas depositam o amor, a esperança em algo terreno, em algo que não vale a pena depositar esperança. Fala, Luciano, bom dia, meu irmão. Como é que você tá, cara? Então não vale a pena depositar esperança em coisas do mundo. Vale a pena depositar em pessoas. Em Deus. O que acontece? Por que eu falei pessoas? Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos a criação do Criador. Então as pessoas, elas são imagem e semelhança do Criador. As pessoas que são filhas de Deus, que aceitaram ele. Então, quando a gente investe em pessoas... Aí, ó, o Luciano falou, já peguei. Boa. Quando a gente investe em pessoas, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Os dois melhores investimentos que a gente pode fazer. Em nós, primeiramente em nós, e segundamente nas pessoas. Quando a gente faz esses dois investimentos, a nossa vida, ela explode. Ela explode. Quando a gente investe em nós... João, como assim investir em nós? Livros, mentorias, cursos, ambientes novos, pessoas novas, aprendizados novos. Quando a gente começa a investir na nossa pessoa, a gente começa a ter capacidade de investir nas pessoas. Quando a gente investe em nós temos a capacidade de investir nas pessoas. Eu, quando bebia, fazia aquele trem, tudo que eu fazia, eu não me sentia capaz de ajudar uma pessoa. Hoje, eu investi muito em mim. Eu venho investindo muito em mim. E é só o começo. Eu tenho muito para aprender, muito para investir ainda. Só que hoje eu já me sinto capaz de ajudar alguém a mudar a mentalidade da pessoa. Pelo simples fato de eu contar a minha história e contar como eu me transformei. Eu contando isso, eu creio que eu consigo ajudar a pessoa a se desenvolver também. Então, essa é a palavra, investir em pessoas. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, é a melhor sensação do mundo. No dia 28, quando eu fiz o aulão lá, que as pessoas deram o depoimento no final, cara, dinheiro nenhum compra isso. Nada compra a sensação de você ver uma pessoa mudando a mentalidade dela. Porque nós que investimos em nós mesmos, o Luciano vai entender essa aí, que o Luciano é mentor também, quando nós investimos em nós e entendemos o sistema, as programações que as pessoas vivem, isso é um assunto doido, tá? O Luciano deve entender. Vocês também, vocês estão me acompanhando direto, mas as programações que as pessoas vivem, quando a gente entende esse negocinho, a compaixão que a gente tem pelas pessoas aumenta em um nível doido, porque a gente não consegue mais brigar com as pessoas, porque a gente entende que as pessoas, elas são programadas
com a vida que elas estão vivendo. Isso é doido demais. Isso é louco. Até arrepio falando disso. É muito doido, velho. Eu amo esse assunto. Eu amo estudar o que as pessoas fazem e por que elas fazem o que fazem. É muito doido isso. Isso é ser mestre. Foi o que Jesus mandou pra gente. O exemplo, né, dele. Pessoas. Você entende que não é sobre elas. Não são elas. Que elas não querem. Gente, quem quer ficar no mesmo emprego a vida inteira? Ninguém quer fazer isso. Só que as pessoas foram programadas para fazer isso. Quem quer ficar na mesma cidade a vida inteira? Ninguém. Só que as pessoas foram programadas para isso. Quem quer fazer a mesma coisa todo dia? Ninguém. Só que as pessoas foram programadas para isso. Velho, isso é doido demais. Isso é doido. A programação que a gente recebe lá na nossa infância é o que vai ditar a nossa vida. E se a gente não olhar para isso e ressignificar aquilo que tem que ressignificar e reprogramar aquilo que tem que reprogramar para começar a viver uma nova história, a gente vai viver a história do que foi plantado na gente. Entende? O Luciano falou, quando você entende comportamento, eu não preciso nenhuma palavra para você ler a atitude. Você vira um super leitor de pessoas, exatamente. O Pablo ontem foi isso aí é louco demais, isso aí que você falou. Teve um dia que eu tava fazendo a live aqui e tinha uma pessoa que ela mandou mensagem no chat falando de algo que ela se sente, que ela não consegue aprender direito, que ela não conseguia evoluir, que ela era muito tímida. Aí ela falou, ela só escreveu a mensagem, eu nem sei como é que ela é. Ela escreveu isso, eu já falei pra ela, já comecei a falar na live, provavelmente você tem problema com seu pai e sua mãe, que você não resolveu ainda. E esses problemas te geraram problema de aprendizagem, você tem dificuldade em aprender, e timidez foi porque você foi muito humilhada ou criticada na sua infância. Foi ou não foi? Ela, foi isso aí mesmo. Ou seja, eu nem precisei ver a pessoa, só pelo que ela escreveu. Mas por quê? Porque eu comecei a entender disso aí, de comportamento. Comportamento humano, inteligência emocional, neurociência, como que o cérebro funciona, tudo isso é... Gente, esse livro aqui, esse livro aqui, ele tem o poder de mudar a sua vida, de verdade. Esse livro aqui é doido. Não, esse livro aqui é tipo assim, é brabo mesmo. Ele vai te mostrar praticamente como que a sua mente funciona e como que nós fomos programados. E ele vai te ensinar a dar uma nova programação para sua mente. A ensinar seu cérebro a se comportar de novo. Então aqui tem várias coisas. Tem modelagem, tem como você pode aprender, tem visualização, tem mentalização, tem os estados emocionais, tem âncoras emocionais, tem tudo aqui que você precisa. Se você ler a Bíblia e mais um livro desse aqui, meu amigo, já era, você vira um super-humano. Você vira um extraordinário. Que é o assunto da live de hoje, né? Você vira um extraordinário. Quando a gente... Porque para nós ajudarmos as pessoas, a gente tem que entender sobre as pessoas. Como que a gente vai ajudar alguém se a gente não entende o comportamento que a pessoa tem? Então, se uma pessoa, por exemplo, tá perto de mim, e eu começo a observar o comportamento que ela tem, se ela tá balançando a perna, se ela tá com o ombro aqui, se ela tá com a cabeça aqui, por que acontece? Quando eu tô aprendendo, percebe aí em você, como você tá agora. Se você tiver com a cabeça assim, é porque você está inclinada a aprender muito mais, porque você está mostrando a sua artéria aqui. Quando o ser humano ele tá assim, quando conversando com uma pessoa, estou conversando com você agora. Se você estiver assim, é porque você está confortável na conversa, porque você está mostrando a sua artéria. Mas quando você está fechado, você esconde a sua artéria, é porque você não está aberto a conversar com essa pessoa, você não quer conversar. Só pelo simples fato de você fazer assim na minha frente, eu já entendo que você está gostando. Então, numa palestra, por exemplo,
tem que observar o comportamento das pessoas para saber quem está entendendo o raciocínio e quem está lá em Nárnia. Quem está entendendo o raciocínio, beleza, fica aí de boa. Mas quem está em Nárnia, você tem que olhar para essa pessoa e começar a bater na cara dela. Não bater, né? Vocês entenderam aí. Então, quando a gente começa a entender de comportamento, a gente começa a ajudar as pessoas mais fácil. Porque a gente entende por um comportamento, o que elas vivem. Tinha um cara na palestra ontem que ele levantou lá para falar e ele começou a... Cara, pelo comportamento dele, o Pablo falou muito bem. Problema com a mãe, problema de autoimagem. E dava pra ver nitidamente o problema que ele tinha. Só pelo comportamento que ele tinha. Muito doido ver isso. Então, quando a gente começa a entender de comportamento, a gente começa a ser extraordinário. Porque poucas pessoas hoje conseguem ler o comportamento de outras pessoas. Só pelo simples fato de como ela tá. Pelo semblante, enfim. Para você ser um extraordinário, você precisa estudar assuntos que ninguém estuda. Você precisa saber coisas que poucas pessoas procuram. Extraordinário é você ser diferente, é você ser um acima da média. Então, se a média estuda hoje português, matemática, inglês e não sei o que, você precisa estudar isso mais outras coisas. Entende? Ser extraordinário é isso, é você fazer acima do além, é você ser acima das ordens, é você ser acima da média. Então, quando a gente entende isso, a gente tem que buscar mais, a gente tem que buscar ser diferente, a gente tem que buscar ser a pessoa que vai fazer a diferença no ambiente. Quando a gente entende, aí vai acontecer uma loucura. Quando você começar a entender isso tudo de comportamento, de neurociência, de PNL, de uns trem doido, você vai ter que ser a pessoa do ambiente que vai mudar o ambiente. Senão você se sente mal. Porque quando você tem um propósito definido com as pessoas, se você chegar em um ambiente e não fazer o dia dessa pessoa melhor, aí você meio que falhou, entre aspas, na missão, entende? Então a gente tem que aprender esses assuntos para que a gente possa ajudar as pessoas mais fácil. A gente possa ajudar as pessoas com mais detalhe, entender o que a pessoa está sentindo. Então o extraordinário da nossa vida, ele vem quando a gente passa de fase em fase. Quando a gente começa a passar as fases da nossa vida, a enfrentar os chefões, as resistências, aí a gente começa a passar de nível na vida e a encontrar o nosso verdadeiro propósito, nosso verdadeiro destino, para onde a gente está indo. Porque eu falei em uma das lives que a vida é fase. Só que o problema das pessoas, elas querem ir da fase que elas estão para uma fase que ela viu numa pessoa na internet. Aí gera comparação, aí gera sentimento ruim, gera um monte de coisa. Então o que acontece? Como a vida são fases, no livro do Thiago Brunet fala que a vida tem 6 fases. Aprendizagem, eu vou até pegar aqui para ler. A vida tem 6 fases. Deixa eu pegar aqui para vocês. E essas fases, todos nós passamos por essas fases da vida. Começa lá na infância, depois tem a fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Ô Jesus, onde estão essas fases aqui? Então você entender a fase da sua vida, aqui ó, a trilha da vida, 144. Para você entender a fase da sua vida e você entender a fase de vida que as outras pessoas estão, é muito importante, porque você vai aprender a lidar com pessoas. Porque muitas vezes, ó, aqui achei, ó, fases da vida. A primeira fase da vida é aprendizagem e modelagem. Nessa fase é onde a nossa infância ela vai nos modelar. Essa fase é onde a gente aprende tudo, essa fase é onde a gente modela tudo. Ou seja, tudo que acontece na fase 1, que é na nossa infância, ela fica para a nossa vida inteira. A fase 2 é de tentativas e frustrações. Ou seja, é a fase quando você, na adolescência, quase adulto ali, você começa a tentar um monte de coisa e se frustrar com um monte de coisa. A fase 3 é quando você descobre o propósito. Quando você já tentou tanto, falhou tanto, frustrou tanto, que vem o seu propósito. Você se encontra com o seu propósito. Aqui é a ferramenta aqui de propósito. Ó.
o que eu quero fazer, o que as pessoas querem de mim, qual é o meu público, o que o mundo precisa. A junção disso tudo, o meio é o seu propósito. A fase 4 é o aperfeiçoamento e treinamento. É quando você começa a aperfeiçoar e treinar suas habilidades e seu propósito. É quando você começa a se aperfeiçoar, entender, estudar, aperfeiçoar suas habilidades. A fase 5 é o alinhamento de comunicação. Ou seja, é onde você aprende a se comunicar com as pessoas. Porque quando nós encontramos nosso propósito, ele tem a ver com pessoas. Então, se nós não aprendemos e lidarmos com a nossa habilidade de comunicação, como que a gente vai passar a mensagem para as pessoas? Se o nosso propósito, quando a gente descobre, é pessoas, a gente precisa alinhar a nossa comunicação para que a gente possa passar a melhor mensagem para a pessoa entender. Então, a gente tem que comunicar. E a fase 6 são os resultados. São os resultados, quando você começa a colher os resultados. Ou seja, tem essas 6 fases da vida. Você entender hoje qual fase você tá e você entender a pessoa que está do seu lado qual fase ela tá, vai te impedir de se comparar, vai te impedir de querer pular de fase, vai te impedir várias coisas, porque você vai entender a fase que ela tá, a fase que você tá e qual fase e o que você precisa fazer para chegar na próxima fase. Entende? É simples, quando a gente entende qual a nossa fase, qual a fase do próximo, a gente consegue trilhar a nossa trilha da vida com mais leveza. A gente passa os níveis com mais leveza, quando a gente entende o nível das pessoas e o nosso nível. Ah, fulano tá nesse nível aqui, como é que eu faço para chegar no nível que o fulano tá? Eu vou ter que passar pelo processo que ele passou, só que se você for sábio, esperto, você vai aprender com o que ele fez, modelar o que ele fez e aprender com os erros que ele cometeu para você evitar os erros de cometer outros erros. Então tudo depende da forma de você olhar, da sua perspectiva. Cada um tem perspectiva diferente. Você tem uma perspectiva diferente da minha. A pessoa que está junto com você tem uma perspectiva diferente da que você tem. O seu amigo tem uma perspectiva da vida diferente da que você tem. Então, às vezes, tem um problema, aparece um problema na sua vida. Cada pessoa vai olhar de forma diferente para esse problema. Pode ser o mesmo problema, mas as pessoas vão olhar de forma diferente. Tudo é a forma que você olha. Então, que tal você olhar diferente para as coisas? Quando aparece um problema, em vez de você começar a reclamar, você começar a olhar diferente para esse problema. Caraca, eu tenho um problema. Tem pessoas aí que queriam ter um problema na vida, mas não tem. Tem pessoas aí que têm problemas muito piores. Então é tudo o jeito que você olha. Se você olhar de uma forma mais leve, mais tranquila, mais leve e um fardo mais leve para você carregar, aí você começa a trilhar o caminho da vida de forma mais leve, tranquila e plena. Quando você só muda a perspectiva do seu olhar. É simples. Então, turma, extraordinários. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje foi massa. A internet acabou aqui. Agora que voltou. A gente fez 2 lives. Vou ter que dar um jeito de separar ela depois. Enfim, vamos higienizar nosso coração agora. Feche os olhinhos aí. Pai, obrigado por essa live. Obrigado pelas pessoas. Obrigado pelos corações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu peço que essas pessoas elas possam viver o extraordinário na vida delas. Através da decisão, do posicionamento e da fé. Que o Senhor possa colocar decisões rápidas, que o Senhor possa colocar posicionamento, que o Senhor possa colocar fé nas nossas vidas. Que nós possamos nos posicionar para alcançar aquilo que a gente quer. Peço, Pai, que o Senhor coloque nos nossos corações a decisão. Que nós possamos caminhar com decisões. Que nós possamos viver por decisões e nos posicionar para alcançar aquilo que nós tanto queremos. Que o Senhor entre no coração das pessoas, que o Senhor limpe e lave o coração das pessoas, para que elas possam entender o propósito delas, para que elas possam entender a real identidade de onde elas vieram e para onde elas vão. Que o trilhar da vida nessa terra possa ser mais leve, porque você mudou a sua perspectiva agora. Você agora enxerga a vida de uma nova lente. Você trocou a lente dos seus olhos. Agora você enxerga numa lente mais leve, mais tranquila, mais plena. E você vai saber lidar com tudo que aparecer no seu caminho. Em nome de Jesus, amém.
Valeu, turma. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Valeu.